Falar um pouquinho sobre saúde, né? Mais uma vez está presente aqui no Mix Café a secretária de Município da Saúde, a Zeronara Branco. Bom dia, Zeronara. Bom dia, Augusto. Bom dia aos ouvintes. E aí, como é que está a nossa situação? Eu tenho acompanhado sempre, né, os boletins e eu sempre vejo que, apesar do continuar uma média, né, entre 40 e 60 casos, nós temos muita gente que já teve a Covid, né, o que mostra que pelo menos está funcionando. Mas qual é a avaliação? Ontem teve uma reunião do comitê, né? Qual é a avaliação que vocês estão fazendo nesse momento? Isso, nós temos ainda, né, um alto número de casos semanais. A gente tem tido uma média de 350 a 400 casos na semana, né? Isso é alto. A gente teve uma situação semelhante a essa lá em agosto do ano passado, um número tão alto assim de casos, mas de março para cá, nós temos nos mantido com essa taxa mais alta de número de casos. E, além disso, né, com uma situação de internações, de leitos ocupados, a nossa média aí não baixa dos 95% de ocupação de leitos de UTI, fica em torno de 90% de leitos de enfermaria. Temos sempre pacientes ingressando nas unidades de pronto atendimento, né, nas UPAs, em casos mais graves e moderados, que vão acabar gerando internação. Então, nesse momento, a gente está numa condição, vamos dizer assim, estável, mas numa estabilidade alta, né? Então, o que nós gostaríamos é que a nossa curva estivesse caindo, gradativamente, semana a semana, reduzindo. E isso não está acontecendo. Às vezes, a gente tem um decréscimo, né? A curva cai ali 40, 50 casos numa semana, na seguinte ela já volta a subir, então a gente está com essa oscilação. Isso significa que a gente vai ter ainda pela frente um período de permanência desses casos em grande volume, né? Então também ainda de ocupação. Nós tínhamos uma estimativa aí de pelo menos mais 2 meses até conseguir começar a ter uma redução. Claro, né, que o que influi para que isso aconteça, né? O comportamento individual de cada um, né? Que é evitar. Então, a condição individual, tanto de evitar aglomeração, né, quanto de se proteger, de tomar as medidas, como também, né, do processo vacinal, que esse é um processo que vai acontecendo ao longo do tempo. A gente não tem como vacinar 100% da população num curtíssimo espaço de tempo. E nem tem vacina para isso também, né? Sim, né? Então, em função de toda a logística. Mas, como tem essa previsão aí de até setembro, e eu, sinceramente, do ritmo que está indo, acho que isso vai acontecer antes, né? Mas que até setembro a gente esteja com 100% da população vacinada, pelo menos 100% com primeira dose, em torno de 70% com segunda dose, aí a gente vai conseguir, né, sentir um pouco melhor esse reflexo. Mas eu ressalto aqui, né, Augusto, que a gente está fazendo um estudo aí dos óbitos e a gente já começou a ter identificação de pessoas que tomaram a vacina e ficaram doentes, né? Então a gente está avaliando as internações e os óbitos e a gente consegue já identificar pessoas que, mesmo tendo tomado uma dose da vacina, em alguns casos até 2 doses, só que a segunda dose ela só vai realmente ter uma efetividade, né, 20 dias após. Então a gente observou isso, assim, a pessoa tomou a vacina e em seguida já manifestou a doença. Outra coisa que chama atenção é que as ocorrências são domiciliares. Então, naquele domicílio, o primeiro caso confirma, dali a 2, 3 dias confirma mais 1 ou 2, dali mais 4, 5 dias mais 1 ou 2, ou seja, a transmissão mesmo está acontecendo dentro dos domicílios. O pessoal continua fazendo churrasquinho, aniversário, né? E claro, e aquela condição de que a esposa cuida do marido, não toma os cuidados, ou cuida do filho doente, não toma os cuidados, porque é efetivo, se a pessoa permanecer mesmo dentro do domicílio o tempo inteiro com máscara, tanto o contaminado quanto o cuidador, né, essa transmissão, ela vira uma barreira, ela realmente não vai acontecer, né? Então, a gente está percebendo isso, assim, ó, que o cuidado dentro do domicílio não está acontecendo da melhor forma. Então, a gente precisa reforçar isso. E a gente vai iniciar um trabalho agora de orientação através das unidades, dos agentes,
trabalhando com a comunidade, que quem tiver caso suspeito dentro do domicílio tem que tomar mais cuidado ainda do que quando sai para a rua, né? Porque na rua tu não vai ter um cuidado próximo com a pessoa, né? Chega na fila do banco, vai ter um na frente, um atrás, mas é diferente. Uma coisa que eu sempre digo, né? As pessoas, às vezes, na rua, não se cuidam tanto como em casa. Ou, às vezes, o contrário. Mas é tipo de coisa, tu vai no banco, tu usa o terminal. Tira. Eu tô com o meu, né? Isso aí. Qualquer lado, ando no ônibus. É. Tá aqui, ele tá aqui. Quer dizer, tem que ter esse cuidado, né? Porque não adianta, eu me protejo em casa. Aí chega na rua, tu não faz isso. Ou, né, ou em casa acha que está protegido. E não vai pegar, não. Né? Mãos, pelo menos. Ou assim, o que a gente tem percebido dos idosos, né? Que quem está contaminando o idoso é aquela pessoa que é, muitas vezes, o provedor da casa, porque precisa trabalhar. Sim. Então, ele sai, circula, na maior parte dos casos não tem sintomas, né? E a pessoa idosa, como é um pouco mais frágil, né? Ou já tem alguma comorbidade, acaba desenvolvendo a forma mais intensa da doença. Você pega do neto, uma coisa. Sim, né? Porque existe uma rotatividade. E também tem aquele fato, né? De que às vezes o idoso também não quer ficar em casa, né? Ele que quer ir no supermercado, ele que quer ir na farmácia. Então, assim, o comportamento é algo que está determinante nesse momento. Como cada um de nós se comporta frente a essa situação, né? E que medidas cada um de nós adota para tentar se proteger. Isso é o que tem sido o diferencial. Então, a gente realmente ainda vai levar um tempo, né, para conseguir reduzir essa taxa de transmissão e entrar numa situação mais confortável, né, menos temerosa, assim. E nós estamos chegando também, entrando no inverno. Ontem entramos no inverno, que também é outra preocupação, né? Também. E aí a questão do diagnóstico diferencial, né? Bom, eu estou tendo uma gripe comum, eu estou tendo uma gripe por influenza ou eu estou tendo Covid? Porque os sintomas iniciais são os mesmos. E uma coisa também que eu vejo é que as pessoas às vezes não têm consciência, que às vezes as pessoas tomam a vacina da Covid, a gente sabe que a imunidade baixa, criar anticorpos, e em seguida já tomam a da gripe. E aí fica um problema sério, né? E até para tu investigar e ver o que é. Sim. Acho que, na verdade, a vacina ali, ela é o nosso estandarte de ouro, né? Defender sempre, porque quanto mais vacinados, menos a gente vai ter risco. Mas é importante que a pessoa consiga identificar rapidamente se tem algum sintoma gripal para fazer pelo menos a diferenciação do diagnóstico. Já houve uma mudança no protocolo e agora o PCR ele pode ser coletado no primeiro dia, mas primeiro dia de sintomas com pelo menos 2 sintomas, né? Então, na hora que procura o serviço de saúde, é importante a pessoa conseguir identificar, relatar realmente seus sintomas, que sintomas são esses e há quanto tempo eles estão aparecendo. Os meus vêm do ano passado? Isso, tosse. Os principais, né? Iniciais é tosse, dor de cabeça, dor de garganta, dor no corpo, mal-estar generalizado, febre em alguns casos, coriza, mais comum em crianças até do que adultos, mas pode acontecer também coriza, congestão nasal. Né? Então, sintomas de gripe. Né? Então, é importante, identificou os sintomas, procure para testar. A gente está fazendo um processo de ampliação de testagem, também de monitoramento dos casos, a partir dessa situação que eu relatei aqui, que a gente tem visto que é no domicílio que esse contágio tem sido mais intenso, né? Então, a gente conseguir ir monitorando dentro do domicílio o surgimento de sintomas, para que imediatamente a pessoa possa ser testada e fique no isolamento, que é outra condição muito importante. Quem está infectado não pode circular. Sim, porque né? Contaminando todo mundo que chegar perto dele. Né? Hoje, as 2 UPAs estão fazendo essa triagem? As 2 UPAs, o Parque Marinha também tem um centro de triagem. Nós temos pontos de testagem também, né? A Barra a gente transformou num ponto de tanto triagem quanto testagem, em função da distância, né? Do difícil acesso. Aqui no PAN, ali onde funcionava a Casa dos Conselhos, a gente abriu também um centro de testagem ali. Temos lá no Centro de Cultura, próximo ao shopping, no Praça, também temos ali um ponto de testagem. Então, nós estamos com vários espaços, né, disponíveis para testagem de pacientes suspeitos, para tentar fortalecer e agilizar. Todas as unidades fazem triagem para COVID, identificação e notificação para agendamento dos PCRs. A gente não tem como colocar PCR em todas as unidades em função da técnica, né, e da função do tempo da amostra,
Mas nós temos pelo menos aí 7 pontos no município que fazem testagem para PCR. E aí, então, é muito importante fazer essa detecção precoce. A gente tem trabalhado também para agilizar o tempo de resposta do teste, ou seja, a pessoa não ficar mais que 3 dias aguardando o resultado. Montamos uma força-tarefa para informar por telefone o resultado dos testes. Então, agora, além do horário comercial, que a gente liga sempre, fizemos um horário até às 8, 9 da noite, que o pessoal fica ligando de segunda a sexta-feira, e também no sábado, das 8 da manhã às 2 da tarde, tentando contato, porque também é muito difícil fazer contato por celular. A gente tem casos lá que já foram feitas mais de 15, 20 ligações para o número, né, que foi informado na hora da notificação, e a pessoa não atende. A gente entende, muitas vezes é porque está trabalhando, não reconhece o número também, né? Então, se alguém ligar nesse horário aí, no final da tarde, à tardinha, né, quase noite, e no sábado, realmente é da Secretaria da Saúde, né? Porque a gente está tentando aí um esforço grande. Tu imagina que a gente tem feito aí, em média 1.000 testes por semana, né? Então, desses 300 positivos, 350 positivos, né? Então, a gente tem um quantitativo muito grande de negativos que a gente também precisa informar. Sim, e para isso precisa primeiro informar a pessoa até para tomar os cuidados necessários. Né? Com certeza, e fazer os alertas, né? Daqui a pouco ela também coletou e o tempo não era o melhor, porque tem isso. Esse é um problema da testagem, né? Se na hora de informar os sintomas a pessoa não conseguiu ser bem específica, ela pode induzir o profissional ao erro, de decidir na hora inadequada fazer o teste. E aí, se é um teste negativo e que depois de uma semana acaba se positivando. Positivo. Uma coisa também que eu acho que é importante também, como é que está os laboratórios privados e o pessoal aí, por exemplo, de farmácias, estão repassando as informações para vocês? Estão. Cada teste que é coletado, ele tem que ser registrado no sistema como suspeito, né? E imediatamente após disponível o resultado, o profissional tem que entrar e registrar se foi negativo ou se foi positivo. Então, todos eles são notificados. Nós estamos agora fazendo uma segunda rodada de trabalho com esses pontos, principalmente as farmácias, pela questão do teste rápido, né? Uhum. Que é o cuidado ali na hora da fila da pessoa estar aguardando o teste. Porque quem está suspeito e vai fazer o teste na farmácia, né, ele não pode ficar circulando dentro da farmácia, nem tocando nos objetos dentro da farmácia. Ele Tem que ter um local separado para não Isso, evitar, ou fica na rua esperando, né? Ou fica num local adequado. Então, a gente está trabalhando isso também com as farmácias, mas todos os casos são informados, né? Entram, então, no nosso rol de casos suspeitos e casos notificados. Bom, vacinação, nós estamos aí com um know-how aí, essa semana ela vai funcionar bastante, né? Hoje está com 51 anos, né? Isso, estamos acelerando o máximo possível, né? A gente tem que ter um cuidado, que é não começar a atropelar faixas etárias e daqui a pouco as pessoas, eu não consegui, eu fui lá e estava muita fila, eu desisti, porque tem isso também, né? Uma coisa que eu sempre digo, né? Nós já conversamos aqui algumas vezes já, as pessoas têm aquela ânsia de ir na primeira hora, por exemplo, tem um drive-thru, vão de madrugada para lá, não tem necessidade disso. Se todo mundo for tipo 7 horas da manhã, né, não vai ter tanto movimento e vai correr rápido, né? As pessoas têm que se conscientizar disso também, né? É que tudo influi, né? A ansiedade, Sim. aquela coisa de, chegou a minha vez, né? Mas a gente tem visto isso, né? As pessoas têm ido bem cedo para a fila, né? Agora do posto 4 mesmo, várias pessoas me ligando, a fila está muito grande aqui. Mas aí tu imagina que o posto 4 está vacinando 51 anos ou mais, gestantes e puérperas, comorbidades, segunda dose de Coronavac, segunda dose de AstraZeneca, né? Porque a tendência é essa, é as filas irem se sobrepondo, porque a gente precisa vacinar quem está aguardando segunda dose, a gente precisa continuar ofertando para as comorbidades, para os deficientes, para as outras faixas etárias. A semana passada tiveram vários casos de pessoas com 80 anos ou mais procurando para fazer a primeira dose. Né? Então, está sempre, né, tá sempre se sobrepondo. Mas a gente está com algumas ações assim para tentar agilizar esse processo também, que é uma parceria que a gente fez com o Praça Shopping e o Partage Shopping. Então, a partir de hoje, das 16 às 20 horas, vai ter equipe, eles nos cederam um espaço, né? Aí é pedestre, não é drive, um espaço interno numa área do shopping, para que a gente colocasse uma equipe lá e fizesse a vacinação como um horário alternativo, porque as pessoas trabalham. Agora vem um público
que é a população ativa, né? Sim. Que fica, às vezes, difícil no horário comercial, como uma alternativa. Nesse primeiro momento, não é agendado, é livre demanda. A pessoa vai chegar lá, seus documentos, né, para fazer a vacina. Se a coisa não funcionar bem, porque o que é o nosso receio, assim? É a gente ficar com um frasco aberto, aí Sim. às 8 da noite tu sair a procurar pessoas para fazer, é uma coisa mais complicada, né? Então, nesse primeiro momento é livre demanda, mas se a gente vê que o ritmo não é um ritmo muito acelerado, a gente vai propor aí à população um agendamento e a gente vai organizar esse processo. Mas nesse primeiro momento é livre demanda. Ontem o Estado anunciou que está liberando a vacinação para as gestantes e para as puérperas, não precisa mais ter o atestado médico, é só comprovar que é gestante, com a carteira de gestante ou com um exame de gravidez. E no caso da puérpera, até 45 dias pós-parto, a nota de alta do hospital ou a certidão de nascimento do bebê, né, para comprovar o período. E vai tá concentrado no posto 4 porque é Pfizer, né? A gente está estudando aí algumas alternativas de daqui a pouco fazer pontos com agendamento no cassino e no Parque Marinha para essas gestantes, para diminuir o deslocamento, né? Que facilita também, né? Sim. Aí não dá tanta aglomeração também. Porque a gente vacinou aí em torno de 300 gestantes até agora, o nosso universo é cerca de 2.000. Então tem muita gente Né? ainda que está precisando tomar vacina. Então vão acabar procurando aí, né? Agora durante essa semana provavelmente. Além disso, nós temos quarta-feira inicia Caminhoneiros, amanhã, né? Com o CS Senat a parceria, não? E isso, fizemos uma parceria, CS Senat, Cotracan, Sindicam, para identificar, porque o critério é caminhoneiro em atividade, né? Fizemos lá uma declaração que esses profissionais vão apresentar na hora da vacinação, certificado pelas instituições aqui de Rio Grande, para a gente poder realmente direcionar. Num primeiro momento, atender quem é realmente rio-grandino, mas a gente não vai deixar de atender quem não mora em Rio Grande, mas trabalha em Rio Sim. Grande, né? Então, estamos estimando aí mais de 1.500 pessoas para esse público. Em seguida, já entramos com o transporte coletivo, motoristas e cobradores de ônibus, também transporte escolar, transporte de trabalhadores, né? Toda a rede de transporte coletivo do município e também o rodoviário e o ferroviário. E teremos também o pessoal da limpeza urbana. Então, a nossa intenção até sábado aí é dar um salto com isso, né? Conseguir vacinar esses grupos, para na próxima semana a gente começar com os industriários, que é o último grupo da classificação das prioridades. E tem o pessoal do Exército, da Marinha também. Ah, Forças Armadas já está em processo de vacinação. Já A gente está em iniciou isso. A gente já iniciou. É uma parceria também com os dois ambulatórios, né? Tanto da Marinha quanto do Sim, Exército. porque eles têm pessoal capacitado Isso. para E isso. como é um efetivo bem quadradinho, assim, né? Bem identificado, fácil de identificar, então nós fizemos esse acordo e são cerca aí de 2.500 que estão previstos para as Forças Armadas também. O Porto encerrou na sexta-feira, mas ainda tem um quantitativo aí de em torno de 1.300 pessoas que não compareceram no processo de vacinação do Porto, quer dizer que ao longo, né, da próxima semana estarão procurando, provavelmente, para fazer também a vacina. Também da educação nós encerramos, mas ainda tem profissionais que não puderam fazer por N motivos, né? Então também estarão procurando. Então a gente nunca fecha os grupos, eles vão sempre ficando se sobrepondo, né? Então a gente está com uma frente bem grande aí de ações para essa semana, para tentar a partir da semana que vem então ficar com os industriários e construção civil, que é o Próximo grupo. concomitante, né? E a faixa etária. Então acredito aí que até final de julho a gente vai conseguir encerrar a oferta de primeira dose até os 18 anos, que é a meta do Ministério. E estamos aguardando a definição por parte do Ministério da vacinação dos adolescentes de 12 a 17 anos, que a princípio vai ser liberado primeiro as comorbidades para essa faixa etária, né? Porque só pode usar a vacina da Pfizer para esse grupo, é a única que a Anvisa já liberou. Então a gente está aguardando, né, para poder fazer essa divulgação. E foi divulgado ontem também a inclusão dos cuidadores de crianças e adolescentes em condição de restrição domiciliar, então acamado, né, que precisa de cuidado permanente. Mas o Estado está regrando ainda. Qual vai ser o critério para identificar esse cuidador, né, como que ele se apresenta para receber a vacina nessa condição? Bom, nós temos aí, ontem eu estava dando uma olhada nos dados, em torno de 34% da população
definida já tomou vacina, a primeira dose, né, aqui em Rio Grande. Isso, da população geral aí acima de, né, na verdade das 210 mil, 211 mil, que é o nosso público, população geral, né, a gente está com esse percentual de primeira dose, 34%. Se a gente for selecionar só os grupos prioritários elencados, está em torno de 70 e poucos por cento já coberto, né. Agora, para a gente conseguir realmente ter uma proteção boa, a gente precisa concluir as segundas doses. Claro que tem intervalo de 90 dias de AstraZeneca, Sim. né? É um intervalo grande. Mas a gente pretende aí, agora nessas próximas 2 semanas, dar um salto com relação, porque como chegou a Coronavac, e a gente tem em torno de 3 mil pessoas ainda aguardando a Coronavac, e ainda vai dar sequência à AstraZeneca, possivelmente a gente vai conseguir ultrapassar os 20% aí de cobertura de segunda dose para esse público, se não mais, né? E conseguir chegar aos 50% pelo menos aí dos demais públicos aí na próxima, entre essa próxima semana, essa semana e a próxima, né? Mais alguma informação aos nossos ouvintes aí? Hoje eu falei pelos cotovelos. Não, mas acho que é importante. A população precisa saber, né, Rosana? São situações assim que às vezes as pessoas ficam muito em dúvida. Eu sei que tu teve uma participação na Câmara Municipal, lá que foi muito bom o debate. Eu acho que é por aí, né? As pessoas têm que ter informação, porque hoje em dia na rede social bota um monte de bobagem, né? As pessoas não sabem, né? Não sabem da dificuldade que às vezes é chegar numa hora quase está terminando o horário e saber que só abrir para ti um frasco é um risco, né? Tem essa situação, né? E uma coisa que as pessoas me perguntam muito é por que os postos só vacinam de manhã, né? Bom, as nossas unidades, a gente não parou o atendimento das unidades para fazer vacina, como aconteceram em outros lugares, né? Que escolheram determinadas unidades e aquelas só vacinam. Nós optamos, em comum acordo com o Conselho de Saúde, que todas as unidades do nosso município teriam vacina em função da dificuldade das pessoas de se deslocar, muitas vezes até por uma questão financeira de procurar vacina em outro ponto, né? Então, a gente manteve a vacinação da Covid no turno da manhã e no turno da tarde a gente está vacinando H1N1 e a rotina de vacinação da infância, das gestantes, dos adolescentes. Porque vocês imaginem, num processo de sala de vacina, as nossas unidades são unidades relativamente pequenas, né? Não tem uma super estrutura. Né? Então, a gente está com um público todo misturado ali. Aí, um entra é Covid, o outro entra é influenza, o outro entra é pentavalente. Né? E além do fato da gente, como tem tempo para usar essas vacinas, né? Elas têm uma validade após aberto frasco de 6 horas, para nós também fica mais fácil. Encerrou o turno, a gente faz a redistribuição, a gente distribui as que têm domicílio ainda para fazer. Os domicílios é uma situação que a gente está na fase final já está aberto o site, o link no site da prefeitura para 18 anos ou mais com incapacidade, né, para receber vacina em domicílio. Praticamente teve muito poucos inscritos até agora, então se tem alguém que ainda não se inscreveu, procure lá, porque a gente já está praticamente há 2 semanas vacinando esse grupo e a tendência é a gente encerrar ali o link, né, desses atendimentos domiciliares. Porque a partir de agora são pessoas, então, sem comorbidades, saudáveis, né, que vão continuar avançando por faixa etária. Bom, da gripe o pessoal pode ir no posto de tarde que tem vacina. A gripe temos vacina, né? Estava dando até mais cedo aí na rádio que a população geral do estado, alvo para gripe, né, não chegou aos 35% ainda, porque a gente está concomitante com 2 processos de vacinação que não podem se sobrepor. Tem que ter intervalo. Né? Então, não adianta eu ir no posto e eu querer fazer Covid e influenza, porque não pode. Tem que dar um intervalo de tempo. As pessoas um pouco receosas. Será que eu espero a segunda dose? Será que eu faço a influenza? Então, tem uma série de coisas que está prejudicando o processo de vacinação da influenza. Hoje, nós temos doses em todas as unidades. O público-alvo está bem amplo. Desde criança de 6 anos, de 6 meses a menor de 6 anos, né? Idosos, gestantes, comorbidades, esses grupos todos, Forças Armadas, caminhoneiros, portuários, todos já estão em momento de fazer vacinação da gripe, porém, estão simultaneamente no processo da Covid. Então, isso acabou atrapalhando um pouco. Mas temos as doses, é só procurar a unidade. É importante levar a carteirinha de vacinação se já fez o Covid, né? Porque o pessoal conte ali realmente o intervalo, que o mínimo são 14 dias para poder fazer a influenza.
Senhora, eu quero agradecer a tua presença e dizer que a gente está sempre à disposição aqui no Mix Café. Quando precisar, o WhatsApp pode estar funcionando aí, que a gente sabe que a gente divulga aqui. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, né? E a gente vai continuar com esse esforço de tentar, da melhor forma possível, da forma mais ágil possível, estar ofertando o processo de vacinação para a nossa comunidade, sem se descuidar, né, das demais ações e das demais necessidades aí da saúde do nosso município. Então, mais uma vez, muito obrigado pela acolhida de vocês. Uma boa semana. Obrigado igualmente a todos. Juliana? Muito bem, obrigado pela entrevista. Vamos agora a um breve intervalo e em seguida temos a sequência do Mix Café. A seguir, a mensagem dos nossos apoiadores. Granfilter Comércio de Purificadores de Água. Rua General Câmara 420. Fone 32356546. Granfilter, sua casa de filtros e purificadores de água. Aceitamos todos os cartões. Restaurante El Shaddai. Qualidade e tradição há mais de 10 anos. Venha provar o melhor da comida caseira. Aceitamos todos os cartões. Bacelar 467